gravado nos descansados estúdios da Unigran, de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que irá sediar a Copa Internacional Municipal de Beach Tênis em 2023. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e as minhas férias acabaram. E aqui é professor Vinícius de Almeida e olha, se nada estiver dando certo, se acostuma. Eu sou o professor Fernando Machado, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Professor Vinícius, tem que ser mais grato. É isso que está te faltando. Gratitude. Tem que mudar esse mindset. Com essa crença limitante fica difícil. Fazer igual a psicóloga Rosângela, né? Para você que é coach, eu vou dar uma dica. Para. É isso aí. Irmãos e irmãs, estamos aqui já em ritmo de fim de férias, né? E se você está como a gente aí, já ansioso e motivado para voltar a trabalhar, podcast gravado no ambiente empregador, né? Você que está motivado e renovado com todo o gás, com a bateria recarregada para voltar a trabalhar e dar o melhor de si em prol da instituição. Somos uma família. Fica aqui o nosso agradecimento a você, irmão e irmã que nos ouve, que nos acompanha, você que faz parte também da nossa família Direito do Mato. Agradecemos também a Unigran, que nos cede este estúdio excepcional para as nossas gravações. E agradecemos também aquele que opera com amor e alegria todo esse aparato tecnológico, ao Paulo, nosso irmão que está aqui num estúdio próximo, aqui nos acompanhando todo remoto, essa equipe controlando a todos com as suas 8 telas. Está no Switch, acompanhando a gravação. Viu? É o local que chama no Switch. Sem o E no final, tá? Entendi. Tudo bem. E faça parte desse network do Direito do Mato. Confere a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. E se você estiver vendo nosso canal do YouTube, deixa aquele comentário, deixa aquele elogio. Também dá um like e aproveita e assina o sininho, clica lá no sininho para receber novas notificações. Assina o sininho e clica no canal. É isso aí. Você também comenta no sininho. Aí. Você pode assinar uma das nossas canecas do Direito do Mato. Pode adquirir elas. Começar um novo ano, né, de trabalho, uma nova jornada de trabalho com uma nova companheira, uma das nossas canecas aqui do Direito do Mato. O drone caiu. Tá de férias. Então, a equipe do drone... Começando agora, né? Rapaz do drone se perdeu. Vamos lá, então. Essas são as nossas canecas. Por favor, entra no Instagram e peça uma. Começando agora o nosso episódio do Direito do Mato. 9ª turma concede aposentadoria a trabalhador de usina de cana-de-açúcar pelas regras de transição da emenda 103/2019. O autor não alcançou 25 anos de trabalho em atividade especial. A 9ª turma do TRF, 3ª região, reconheceu como especial o período de trabalho em usina de cana-de-açúcar. Determinou ao INSS conceder a um trabalhador aposentadoria por tempo de contribuição, conforme regras de transição estipuladas pela emenda constitucional 103/2019. Os magistrados reconheceram a execução de atividade com exposição a agentes nocivos à saúde entre os anos de 1982 a 2019 na forma intercalada. Após ter o pedido negado na esfera administrativa, o segurado ingressou com ação contra o INSS, requerendo o benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição. A Justiça Estadual de Pitangueira, São Paulo, em competência delegada, havia julgado a solicitação parcialmente procedente para que a autarquia federal concedesse ao segurado o benefício previdenciário mais vantajoso. Ao analisar o caso, a desembargadora frisou que os laudos técnicos indicaram a exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e a ruído acima dos limites legais nos cargos em que exerceu nas funções de plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar. Porém, nessa circunstância, a parte autora não contou 25 anos de trabalho em atividade especial e não fez jus à aposentadoria especial. No entanto, a relatora avaliou o direito à aposentadoria conforme previsto no artigo 17 das regras de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019
ele cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da norma, mais de 33 anos. A carência de 180 contribuições, que está na Lei 8.203 de 91, no artigo 25, inciso 2º, e o pedágio de 50%, que é 1 mês e 14 dias. Concluiu. Então aqui, essa notícia aqui... vocês se conversam, que eu não entendi nada. A notícia aqui ela é interessante do ponto de vista previdenciário, uma vez que ela utiliza justamente uma das regras de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é chamada Reforma da Previdência. Dentre as espécies de aposentadoria, nós temos a antiga aposentadoria por tempo de contribuição e a antiga aposentadoria por idade. Essas duas aposentadorias, elas deixaram de existir e elas passaram a existir na forma da chamada aposentadoria voluntária, que é uma aposentadoria agora que usa tanto a idade quanto o tempo de contribuição, diferente das outras, no qual uma preponderava a idade, na outra preponderava a contribuição sem tempo mínimo. Então, agora nós temos uma aposentadoria que exige tanto um tempo mínimo de contribuição quanto uma idade mínima para aposentadoria. Além disso, foram mantidas também a chamada aposentadoria especial, aquela devida para pessoas que trabalham em condições especiais, expostas a agentes químicos, biológicos ou físicos nocivos à saúde, ali a chamada insalubridade, e também a aposentadoria por incapacidade permanente, que é aquela que depende da verificação em perícia médica a cargo do INSS. No caso em tela, esse trabalhador trabalhava ali numa usina de cana-de-açúcar. Ele alegou que ao longo da sua vida profissional ele exerceu diversas atividades que poderiam ser enquadradas como atividade especial, exposto ali a agentes prejudiciais à saúde, ou substâncias venenos, químicas que aparecem aqui, ou mesmo ruído, né, do maquinário, algo nesse sentido. Só que no caso desse trabalhador, ele não conseguiu comprovar 25 anos de atividade especial, que é o requisito, um dos requisitos para considerar a aposentadoria especial, ou seja, do tempo de contribuição dele, ele não completou, ali o INSS entendeu que ele não completou 25 anos de trabalho especial. E também ele não completou os 35 anos para ter direito à aposentadoria comum. Então ele deve ter ficado ali. Aqui a notícia traz que ele tinha 33 anos. Ele completou 33 anos de contribuição, ou seja, nem a especial, nem a aposentadoria por tempo de contribuição. Na ação judicial, foi reconhecido a ele o direito de fazer a conversão do tempo especial em tempo comum, que é uma possibilidade que era prevista na legislação anterior, mas que não é mais prevista após a reforma da Previdência. A conversão do tempo de contribuição. A conversão seria: a pessoa trabalhou ali 10 anos em atividade especial e trabalhou 20 anos em atividade comum. Então, ela não se aposenta nem em especial, não se aposentava nem em especial e nem em tempo comum. Nesse caso, a legislação anterior permitia que ele multiplicasse o tempo dele, que era especial, por um fator multiplicador, 1.2, 1.3, 1.4, de acordo com ali uma tabela que o INSS tinha, e transformava o tempo dele comum em tempo especial. E isso faria com que o tempo dele, que era de 10 anos especial, se tornasse comum. 12 anos, 13 anos de tempo comum. Uhum. Aí somava o tempo e dava o benefício, que foi o que aconteceu nesse caso. Então, tanto que aqui a aposentadoria foi concedida com base em uma regra de transição. Tá? Pelas regras atuais, ou a pessoa se aposenta especial, ou então ela vai se aposentar por tempo comum, sem a possibilidade de conversão. Isso aí é uma coisa importante comentar, que não, vamos dizer assim, a partir do bom coração da desembargadora, as reformas da Previdência, elas sempre prevêem essa ideia de um regime de transição, até porque existem três tipos de pessoas que são afetadas com as reformas da Previdência. Aquelas que já têm o seu direito adquirido, aquelas que começaram, estão no meio do caminho, então se submetem 100% às regras, e aquele que estava lá, bem no meio, aquele lá que estava chegando, mas também estava um pouquinho afastado. E justamente pensando nessas pessoas, é que são criadas essas regras de transição, para você saber trabalhar aqueles que não têm o direito adquirido, mas estavam se aproximando a esse universo. Então, as reformas têm essa dessas história. Regras, o mais comum é sempre a criação de um pedágio. O que
que seria esse pedágio? Seria um tempo a mais de contribuição que a pessoa ou de idade que a pessoa teria que comprovar e ela fica no meio do caminho, nem aposenta pela regra antiga, nem pela regra nova. Então ela cria-se um pedágio. Aqui no caso dele, como ele já estava bem perto de atingir como deu ali o pedágio dele, deu tempo novo da regra, né? Deu 30 e poucos dias, então significa que faltava apenas 60 dias para ele aposentar. Então, e por conta disso, ele teve que cumprir mais 30 dias, que eram os 50%. Então, normalmente, um pedágio, ele é criado nesse sentido. Para o trabalhador, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso exemplo, nós que estamos no meio do caminho, a regra de transição, ela praticamente que ela não faz sentido, porque por mais que você tenha entrado no regime anterior, como você está muito longe de aposentar, é muito provável que a regra de transição seja até pior do que a regra nova. Porque ela vai criar um pedágio... correr o risco de criar ou surgir uma nova regra. Porque ela vai dar uma ideia, porque a regra de transição vai dar assim, um pedágio tão grande que às vezes dá mais tempo do que o que seria o tempo normal, né? Mas para quem já está ali perto mesmo de se aposentar, as regras de transição são importantes. E lembra também que nessas regras de transição não tem aquele direito da pessoa em querer resolver tudo numa sacada só. Fala assim, só falta esse aqui de contribuição, deixa eu pagar tudo de uma vez. Não, as regras vão justamente criando um tempo extra, um tempo menor, mas um tempo extra para que ele preencher, para que isso também contribua em alimentar o próprio sistema. Porque o sistema ele precisa dessa contribuição que seja contínua. Porque se pagar de uma vez só, às vezes também acaba meio que prejudicando também. Porque a Previdência ela trabalha, dentro da sua ideia do financiamento, com o chamado equilíbrio atuarial, que é uma noção de que a Previdência ela tem que ser, ela precisa se manter, não digo rentável, ela precisa se manter. Tem que se manter. Tem que se manter para gerações futuras, né? Então, assim, as contribuições que estão sendo vertidas nesse momento, elas vão assegurar os benefícios daqui a 20, 30, 50 anos. Então, o equilíbrio é justamente essa projeção, os estudos que são feitos para que a Previdência possa se manter de forma a pagar os benefícios daqui a décadas, né? Por isso que normalmente os cálculos com a Previdência são sempre cálculos a médio e longo prazo, né? Porque você não tem como fazer mudanças abruptas na regra previdenciária, justamente em virtude aí desse efeito prolongado que ela tem no tempo. Esse tipo de notícia aqui é bom nessa parte da transição, porque quando saiu a notícia do início da votação da reforma da Previdência, já botou aquele medo geral nas pessoas, né? Daí elas já começaram a antecipar para ver se ela já começava a dar entrada em aposentadoria, ou então até sair do determinado serviço. Quando, às vezes, ele podia até ter esperado um pouco mais, ver se a regra de transição, pelo menos na época de votação, seria algo interessante. O INSS teve um problema ali muito grande no início, sobretudo no ano de 2020. Por quê? Porque mudaram-se as regras previdenciárias entre 19 para 20, então houve um aumento exponencial do número de pedidos de benefício, ao mesmo tempo em que houve a tentativa de informatização abrupta do INSS, no mesmo passo em que mudaram as regras, ou seja, mudou-se os cálculos, o sistema mudou-se tudo. Então, assim... Mudou a forma de fazer, que virou digital, eletrônico e a regra toda. Mudaram-se as regras, então, assim, foi todo ali o ano de 2020 mesmo, foi um ano de muita... Até servidor daí se aposentando por conta disso. Não, servidor também, muitos já se aposentaram. Deus o livre, eu não quero mais. Exatamente. E agora começou a se estabilizar novamente, justamente porque agora chegou-se aí num aprimoramento técnico do INSS para poder fazer essa gestão. Mas o 2020 e o 2021 foram realmente bastante complexos. É isso aí. Parabéns pro cara aí, conseguiu. E vamos para a próxima notícia. TRF da Terceira Região confirma dispensa de registro de instrutor de beach tênis no Conselho de Educação Física. Para desembargador federal, a atividade não é privativa do profissional inscrito no órgão. O desembargador federal João Ronson de Salvo. Era só falar de desembargador federal, você queria o nome dele. Mas não dá para não ler, né, o nome desse cara, muito exótico. Bom, um desembargador aí, nosso amigo, da terceira, do TRF, da Terceira Região, manteve sentença que assegurou a um instrutor de beach tênis o direito de exercer a atividade profissional sem a necessidade de registro no Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região.
Para o magistrado, a atividade não é privativa de profissional de educação física, nem há lei que obrigue o técnico a possuir diploma de nível superior. Abre aspas, o instrutor de beach tênis não desempenha papel de condicionamento físico nem de orientação nutricional. Assim, não tem sentido exigir que se inscreva em órgão de fiscalização de atividade esportiva, ressaltou o desembargador. Em primeira instância, o Justiça Federal havia desobrigado o autor do registro junto ao Conselho. Em recurso ao TRF, o CREF da 4ª Região manteve as sustentações de exclusividade do exercício da atividade por profissional de educação física e inexistência de respaldo legal para não se exigir o registro e a formação acadêmica específica. As exigências de inscrição ultrapassam o tolerável. Ora, se instrutores de tênis de campo, tênis de mesa, handebol, squash, voleibol, futevôlei e instruções de futebol não precisam se inscrever no conselho apelante, salta aos olhos que o instrutor de beach tênis também não precisa. O Brasil é hoje... Essas informações são relevantes, professor Fabrício. Paulo, presta atenção nessas informações. O Brasil é hoje o centro mundial do beach tênis, o esporte que mais cresce no planeta. Dos 2 milhões de pessoas que jogam no mundo, o Brasil soma 800 mil. Em 2022, o circuito mundial terá 71 torneios, sendo 20 deles no país. Dos 11 maiores campeonatos da temporada, 6 serão no Brasil. A premiação total do circuito será de $700 mil. Concluiu. Assim, o magistrado negou provimento ao apelo, a remessa... Negou o apelo. Negou, essa aqui não interessa. Tá. Eu acho que alguém aqui joga beach tênis. Eu acho que alguém aqui da notícia pratica beach tênis. Possivelmente, né? A pessoa... Quem redigiu a notícia no site do TRF deve ser um praticante, porque eu nunca vi na notícia do TRF trazer tantas informações assim sobre a prática esportiva, né? Ou o desembargador colocou lá. Exatamente, né? Pode ser que o desembargador também seja um praticante. Ou Mas estagiário, realmente isso é uma febre, né? Já que, inclusive, o nosso município está pululando quadras de beach tênis por aí, né? O pessoal não pode mais ver um terreno vazio que joga areia e começa a jogar. Drogazil e quadro de beach tênis, né? São as atividades que mais crescem aqui no município de Dourados. Então. Mas vamos lá. A nossa notícia aqui, ela trata sobre a regulação de uma atividade profissional. Então, essa atividade de fiscalização de atividades profissionais, ela é uma atividade que está dentro do chamado poder de polícia da administração pública. O poder de polícia administrativo, nós estudamos isso lá nos poderes administrativos, o poder de polícia, ele está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional e ele permite que a administração pública, o Estado, ele possa limitar o exercício de direitos individuais, tendo como fundamento a preservação da coletividade, da saúde, da ordem pública. Então, a ideia é: a administração pública ela pode condicionar alguns direitos individuais, desde que esse condicionamento, essa limitação, seja necessário para a manutenção da sociedade, para a convivência harmônica. Dentre essas limitações do poder de polícia, uma delas é a fiscalização das atividades profissionais. Então, não é qualquer pessoa que pode exercer a medicina. E mesmo o próprio médico tem que obedecer a normas que são estabelecidas por quem? Justamente por um conselho formado ou composto ali por médicos. Da mesma forma, o advogado, o engenheiro, o agrônomo, o corretor imobiliário. Então, serão previstas regras para o exercício da profissão e a fiscalização cabe aos chamados conselhos profissionais, que têm natureza de autarquia. A Constituição assegura, o STF já entendeu que os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquia, porque desempenham uma atividade que é da administração pública, e eles vão, então, regulamentar a profissão. A primeira regra que tem no conselho profissional para você exercer a profissão, tem que ser filiado no conselho e pagar a sua anuidade, né? Então, essa é a principal. Pagar a anuidade já chegou a mensagem do clubinho. Eu recebi também, né? Recebeu? Pague contar tal dia, tenha desconto e coisa e tal. Desconto. Eu já recebi, tem que pagar também. Então, essa é a primeira regra pague o seu conselho profissional para que você possa exercer a sua profissão. Essa é a regra fundamental. A partir daí, você deve observar algumas outras regras que são exigidas. No nosso caso, em tela, o Conselho de Educação Física
passou a exigir dos instrutores de beach tênis, E os beach tenistas? os beach tenistas? Não sei, Deve ser, né? não sei. Os beach tenistas que eles fossem filiados ao conselho. Por quê? Se a atividade está crescendo tanto, vamos filiar mais, vamos agregar mais pessoas para que mais pessoas paguem. Vamos exigir que essas pessoas que estão ganhando dinheiro sejam educadores físicos. Exato, né? Ou na ideia de restringir a categoria, ou na ideia também mesmo de aumentar a sua arrecadação, né? E aí veio a exigir que os nossos amigos beach tenistas fossem vinculados ao Conselho de Educação Física. É estranho essa exigência, considerando que já é do entendimento de que instrutor de vôlei de praia, de tênis de mesa, de tênis, eles não têm a obrigação de serem educadores físicos e tampouco de ser inscrito no Conselho de Educação Física. E o beach tênis é só mais uma modalidade esportiva semelhante àquelas ali. Você pega um pessoal que joga vôlei de praia, coloca uma raquete e uma bolinha e troca pela bola. Eu acho que é isso, que eu não jogo esse negócio. Mas seria essa necessidade de criar sempre uma regulação para tudo isso, né? Então, E o engraçado é que é um direito fundamental o livre exercício dos ofícios. Então, o trabalho, em um primeiro momento, você escolher uma profissão, você não precisa estar filiado a uma entidade da administração indireta que vai regulamentar. Isso aí só é possível desde que a gente observa todo um procedimento legislativo e executivo legal, com a produção de lei, com a criação de uma entidade, com a fiscalização, etc. e tal. Mas, regra geral, é que a gente tem a liberdade desse exercício. Tanto é que o STF já teve, em algumas situações, ter que manifestar que algumas profissões elas também não precisam estar vinculadas, como profissão de músico, como profissão de jornalista. Inclusive, foi um caso assim, que foi bem comentado. E se isso aqui chegar até em sede de recurso extraordinário, por exemplo, o STF, muito possivelmente ele também vai dizer a mesma coisa. Pô, não precisa, não há necessidade. Regra geral é que cada um pode exercer de forma livre. Se deixasse, né, na verdade, essa obrigatoriedade, e já existisse isso na Inglaterra, o CREF não deixaria o Julius Rimet inventar o futebol e até hoje nós não teríamos Copa do Mundo. Não toque nesse assunto, professor Fabrício. Ainda é dolorido? Já mudou o ano, já é 2023. Foi o ano passado, mas eu ainda sinto... Falando quem ganhou a Copa. Quem ganhou a Copa? 2023, mas não deixa suspense. Marrocos. Irmãos e irmãs. Marrocos, né? Estão jogando agora. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Você que ainda não joga beach tênis, você pode incluir nos seus objetivos aí de 2023, passar a praticar o beach tênis, o esporte que mais cresce no país. Concorrer a um prêmio de $753 mil. Exato. E fica aqui o nosso agradecimento a você, ressaltando que queremos muito que você continue conosco neste ano de 2023. E depois de jogar beach tênis, também dá uma olhada lá no nosso perfil do Direito do Mato, acompanha a gente lá no Instagram e também no Facebook. Aproveita que o episódio já está acabando, confere os nossos episódios passados em todas as redes de streaming. Entra lá no nosso perfil, tem a lista lá para você poder escolher a melhor plataforma. E se você pratica o beach tênis também, em breve teremos Copo Stanley com a marca do Direito do Mato para que você possa ouvir aí o seu podcast no seu Renegade. Leve uma caneca do Direito do Mato na sua partida de beach tênis, no momento que você estiver cansado, né, chutado areia bastante lá, tomar uma aguinha. Uma aguinha com limão. Beach tenistas ou crossfiteiros, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes. São cumpridos, né?